A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição, rompendo de fé em fé com o objetivo de promover crescimento espiritual por meio da ministração da Palavra de Deus. Obrigado a você que já se inscreveu e que tem interagido no canal com likes, comentários e também com os compartilhamentos. Quem ainda não se inscreveu, peço que se inscreva e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Continuo contando com seus likes, seus comentários, com os compartilhamentos dos vídeos e diga aí de onde você está conectado. Conheça também o meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento, clicando aí no link que está na descrição do vídeo e também fixo nos comentários. O versículo do dia está em Gênesis capítulo 37, versículo 20, que diz: Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa Pereira, ele afirma que os sonhos de Deus têm tempo e hora marcados para acontecer. O texto de referência é Gênesis capítulo 37, versículos 6 a 9. E disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Na sequência do texto, José lhe contou os seus sonhos também a seus pais e foi repreendido por eles, já que dentro dos costumes da época, sendo o 11º filho de Jacó, seria impossível um sonho com aquelas características se tornasse realidade. José foi o filho dos sonhos de Jacó, pois foi o primeiro filho com Raquel, a esposa a quem ele dedicava um amor peculiar. E os sonhos eles continuaram a fazer parte inseparável da história de vida de José, pois devido aos sonhos, ele passou a ser odiado por seus irmãos, mais admirado ainda por seu pai, e ao interpretar os sonhos de Faraó, ele foi nomeado governador do Egito. Apesar de os sonhos serem uma sequência de fenômenos psíquicos, imagens, representações, atos ou ideias que involuntariamente ocorrem durante o sono, ser aí uma sequência de pensamentos, de ideias vagas, agradáveis ou não, coerentes ou não, às quais o espírito se entrega em estado de vigília e que, segundo alguns estudiosos, geralmente isso ocorre para a pessoa fugir da realidade e que, segundo Freud, são representações de devaneios ou de fantasias que, por estarem armazenadas no subconsciente ou no inconsciente da pessoa, podem se manifestar no período do sono. Deus se utiliza dos sonhos para mostrar fato aos seus servos e orientá-los em determinada direção ou para advertir aos seus servos quanto a determinadas decisões ou atitudes, sejam quanto a questões relacionadas ao momento presente ou para questões relacionadas ao futuro curto, a médio e a longo prazo. Assim como fez com Jacó em Betel, momento em que Deus despertou Jacó a dar um novo rumo à sua vida ao fazer um concerto com Deus. Deus ele se utilizou dos sonhos para despertar José e prepará-lo a ocupar o lugar de destaque que Deus tinha projetado para José. Foi a partir dos atos proféticos de Deus na vida de José por meio dos sonhos, foi que José começou a acreditar que ele poderia ser muito mais do que o 11º filho de Jacó, que ele poderia fazer muito mais por seus familiares do que os seus familiares esperavam dele. A partir dos sonhos dados por Deus, José ele passou a ter objetivos claros na sua vida e se dispôs a superar todas as situações adversas para conquistar seus sonhos, e ainda que as situações adversas e aflitivas diziam totalmente o contrário, José acreditava que Deus continuava no controle de tudo e por isso José permaneceu 100% na dependência de Deus para ver cumpridos os seus sonhos, os seus propósitos para ele. O sonho dos molhos de trigo colhido pelos irmãos de José, que se curvavam diante do molho colhido por José, foi o primeiro sonho.
e assim como a capa de várias cores que colocava José na condição de superior a seus irmãos, de líder deles, esse sonho profético ele também estava apontando na mesma direção, levando os irmãos de José a interpretar o sonho como um prenúncio de que José ele chegaria a ter domínio de fato e de direito sobre os seus irmãos. Essa hipótese era inadmissível aí, dado aos costumes da época, dado também a prepotência, a arrogância e ao egoísmo que predominavam nos corações dos irmãos de José. Infelizmente, há fatos que deveriam ser comemorados em família, mas que as pessoas preferem ver as providências divinas como se fossem afrontas pessoais e acabam dificultando as coisas, gerando traumas, gerando angústias que passam a ser suportadas pelas famílias ao longo da vida. Há pessoas que, por estar experimentando momentos de fartura material, resistem em olhar para o futuro e empreender ações preventivas que poderão amenizar a dor e também os sofrimentos de possíveis crises econômicas, sociais e espirituais que estão por vir. O sonho com o sol, a lua e as estrelas se curvando foi o segundo sonho de José. Em Gênesis capítulo 37, versículo 11, apesar de o texto bíblico ele reforçar a realidade do comportamento invejoso dos irmãos de José, esse versículo ele evidencia que Jacó ele guardava esse negócio no coração, pois além de ser o desejo do seu coração já demonstrado aí de maneira prática com a túnica de várias cores que ele presenteou a José, Jacó, ele era detentor da promessa de Deus que foi feita a Abraão e como patriarca da família, como sucessor de Abraão, Jacó, ele tinha a autonomia de abençoar seus filhos e Deus já estava dando os indicativos de quem seria o seu sucessor do comando familiar quando ele viesse a óbito. Se Jacó tivesse morrido antes de rever José, por imaginar que ele não estivesse mais vivo, Jacó ele teria transmitido a bênção patriarcal a um dos seus outros filhos, possivelmente a Judá, que passaria a ser o responsável por seus familiares, tendo em vista que os 3 filhos mais velhos, Rubem, Simeão e Levi, eles provocaram problemas e esses problemas fizeram com que Simeão, Rubem e Levi, eles perdessem a bênção da primogenitura. A resiliência de José demonstrou que o melhor é continuar acreditando que os sonhos de Deus vão se cumprir. No que depender de Deus, os sonhos de Deus, além de se cumprir, vai trazer honra, sustentabilidade, bem-estar social e espiritual, bem como tratamento igualitário. Da mesma forma, quando o primeiro sonho de José se cumpriu, todos os irmãos de José se encurvaram perante ele, que era a autoridade máxima naquele ambiente que eles se encontravam. Todos passaram a se alimentar na mesma comida que José estava se alimentando, tendo aí um tratamento igualitário. Houve reconciliação entre os irmãos, promovendo bem-estar social e espiritual. Os irmãos de José foram prestigiados por ele e de forma digna foram contratados por Faraó para pastorear o seu rebanho. E eles também tiveram suas vidas preservadas, apresentando aí a sustentabilidade oferecida por Deus, a preservação da espécie, a preservação da família, na qual repousava a promessa de redenção à humanidade. Deus foi tão fiel e generoso com Jacó e com José que preservou Jacó com vidas para ele ter condições de ver cumpridos os sonhos contados por seu filho predileto e ainda abençoar José e seus descendentes com a bênção da primogenitura, ao informá-lo de que Jacó ele tinha reservado a José uma porção de terra maior do que a porção de herança destinada a seus irmãos. E ainda os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, eles se tornaram em 2 importantes tribos na formação da nação de Israel. Os demais filhos de Jacó, eles tiveram apenas uma tribo na formação da nação de Israel. Ressalto aqui que dentro do costume da época, da sociedade na época, o filho primogênito ele ficava responsável por toda a família caso o patriarca da família viesse a óbito e tinha o direito à porção dobrada na partilha da herança da família. Foi o que de fato e de direito aconteceu com ele, ao se cumprir na vida dele os sonhos de Deus, os projetos de Deus para José, enquanto seus irmãos estavam apenas preocupados com a herança familiar, com o status social e ainda tentaram eliminar os planos de Deus para José.
Os descaminhos da vida de José foram apenas percursos que Deus se utilizou para elevar José, como ele mostrou antecipadamente através dos 2 sonhos. Aqui fica um alerta. Deus poderia ter elevado José ao posto que ele chegou a ser governador do Egito, sem necessariamente ele ter passado por tudo que passou, provocado pelos seus irmãos. As ações de seus irmãos foram que dificultaram as coisas, que fizeram com que José, Jacó e eles mesmos passassem por sofrimentos que poderiam ter sido plenamente evitados. Fique esse alerta. Cuidado para não tornar os dias de seus familiares ainda mais difíceis ou provocar mais dores, sofrimentos que podem ser plenamente evitáveis na vida de seus familiares, como também na sua própria vida. E caso ocorra a necessidade de se enfrentar aí provocações, privações, perca e também o desânimo, faça como José. Se utilize dos descaminhos da vida como ponte para alcançar o destaque projetado por Deus para a sua vida. Mantenha o foco na vontade de Deus, na pessoa de Jesus, que é o autor e consumador da fé. De filho predileto a escravo no Egito, foi a mudança trágica experimentada por José, tendo em vista que ele compartilhou seus sonhos com seus irmãos e também com seus pais. Apesar de a venda de José aos mercadores de escravos midianitas ter sido aí uma aparente solução dos problemas para os irmãos de José, vale frisar que eles tiveram que conviver com a angústia da dor provocada na vida do velho Jacó. Eles também tiveram que conviver com a impossibilidade de notícias e com o peso de consciência diante de Deus pela maldade provocada ao irmão mais novo, e também tiveram que conviver com a dor da mentira sustentada por anos diante de Jacó. Cuidado, pois soluções que ferem a vontade de Deus só gera desgaste, só gera sofrimento, com a agravante que geralmente a pessoa se torna incapaz de reverter a situação criada por ela mesma. Ao se destacar dentro da família de Jacó, José poderia ter chamado a atenção de Faraó e vir a ser nomeado governador do Egito. José se utilizou aí desses momentos de provação para controlar suas emoções, para superar as percas e as mentiras ao respeito dele e para esperar os projetos de Deus se concretizarem em sua vida. O que para os ímpios é o fim, para os servos fiéis a Deus, para as servas fiéis, leais à vontade de Deus, é apenas o começo de uma grande e linda história de superação e de conquistas. É nos momentos de grandes dificuldades que Deus forja o caráter de seus servos e suas servas e reafirma diante de todos os valores morais e éticos desenvolvidos e preservados intactos para a glória do próprio Deus. Ser acusado injustamente foi outro sofrimento que poderia ter sido evitado, mas que novamente não dependia do caráter e da lealdade de José. Novamente foi uma situação que extrapolou os limites de sua ação e também de sua reação. Mais uma lição de que cada pessoa deve ter cuidado na forma como se relaciona com as outras pessoas, pois a posição de inferioridade de hoje, em um futuro curto, médio ou a longo prazo, pode ser revertida em posição de superioridade. O pastor César Rosa Pereira, ele afirma que, humanamente falando, a história de José estava fadada ao fracasso e à morte, mas na ótica de Deus era apenas mais um estágio para José chegar a ser governador do Egito. Deus ele não precisava da mentira da esposa infiel de Potifar para tornar José como governador do Egito. Ao se destacar dentro da casa de Potifar, inevitavelmente José lhe chamaria a atenção de Faraó no Egito. Mas como a situação ela foi provocada, Deus ele capacitou José para passar de escravo preferido e depois odiado à condição de um prisioneiro predileto e querido, já que José ele fez do Senhor a sua torre forte e se refugiou nele. No que depender de Deus, os sonhos de Deus sempre se cumprem. Faço questão aqui de frisar que no que depender de Deus, pois inexiste determinismo divino. Apesar de Deus ter um propósito específico e bem definido para a vida de cada ser humano na Terra, Deus ele respeita a vontade humana, Deus respeita os relacionamentos humanos, por isso dotou o ser humano do livre-arbítrio. Deus nunca impõe seus projetos goela abaixo das pessoas. Ele apenas cria situações para levar a pessoa a refletir de forma profunda, para tomar ou não uma decisão de aceitar o projeto de Deus para a sua vida.
O que de fato ocorre é que, respeitando a vontade humana, Deus concretiza ou não os seus planos para a humanidade. No caso de José, como ele preservou a sua fé intacta, de forma resiliente, ele encarou todas as situações na dependência de Deus. Os 30 anos de provações experimentados aí, desde o nascimento de José até ele ser nomeado governador do Egito, 17 anos junto com a sua família e 13 anos longe dela, foi vivenciado por José como um período probatório de preparação para ele ser aprovado na escola divina e também diante da humanidade. Cada pessoa que tem um sonho, ou que Deus tenha aí revelado um projeto por meio de sonhos, deve se manter na dependência de Deus, pois enquanto assim a pessoa se mantiver, mais cedo ou mais tarde, a realização do projeto divino vai acontecer de forma plena, como aconteceu com José, na hora que ele menos esperava. Pois como prisioneiro, quem podia imaginar que ele seria ao menos chamado para interpretar o sonho de Faraó do Egito? O que é improvável aos olhos humanos é plenamente provável e possível aos olhos de Deus. A aprovação divina, ela independe da aprovação ou da influência humana. Um fator que comprova o reconhecimento de José de que tudo era a realização dos projetos de Deus para a sua vida foi o nome que ele deu ao seu primeiro filho. Ao nomear o seu primeiro filho de Manassés, cujo significado é aquele que está entregue ao esquecimento, José ele estava testificando publicamente seu perdão aos seus familiares, pois Deus o fez esquecer de todo o seu trabalho, de todo o sofrimento que ele havia experimentado dentro da casa de Jacó, seu pai. Ao nomear seu segundo filho de Efraim, cujo significado é aquele que multiplica, José também testificou publicamente que o responsável em fazê-lo prosperar em meio a todas as adversidades e aflições da vida era o Senhor Deus de Israel. Um belo exemplo a ser seguido pelos cristãos da atualidade que, infelizmente, muitas vezes têm dado aos seus filhos nomes homenageando pessoas ímpias, pessoas que não têm temor de Deus no coração e perdido a oportunidade de honrar ao Senhor diante das conquistas da vida, como é a conquista de se ter um filho. A preservação da família de Jacó também foi reconhecida por José como tendo sido providência divina. Diante da preocupação dos irmãos de José de que após a morte de Jacó, José iria ter a pretensão ou iria se vingar deles, José os tranquiliza. Gênesis capítulo 50, versículo 19 a 21 diz: Depois da morte de Jacó, vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Os sonhos de José nunca foram um empecilho para ele querer o bem de seus irmãos ou para que ele tomasse uma atitude e deixar de abençoar as pessoas que o prejudicaram na vida. Isto porque a vida com propósito que José vivia tinha como base os propósitos de Deus e não os propósitos humanos de uma vida ímpia e egoísta. Além de José ter sido o canal de Deus para preservar a descendência de Jacó, para fazer dele uma grande e influente nação, a linhagem messiânica também foi preservada através da tribo de Judá, o quarto filho de Jacó, que dessa tribo, da tribo de Judá, nasceu Jesus, o Salvador da humanidade. Os sonhos de Deus ultrapassam os limites das ambições humanas, adentram a esfera espiritual e visa sempre, além da preservação da espécie humana e o seu bem-estar físico e social, visa a preservação da alma humana em comunhão plena com Deus por toda a eternidade. A partir do momento que cada cristão olhar em seus desafetos, em seus inimigos e vê-los como instrumento nas mãos de Deus para torná-los ainda mais fortes e preparar os servos de Deus para realizar obras extraordinárias, cada cristão terá a condição de liberar perdão, de orar por seus inimigos e de bendizer os que os maldizem. Terá condições de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E entenderá que os propósitos de Deus vão além das expectativas e também da compreensão humana.
Cada cristão precisa ter uma vida devocional prática, de leitura da Bíblia, de jejum e de oração para obter discernimento espiritual e seguir o exemplo de José. Deve saber guardar os segredos de Deus e não os contar a pessoas ímpias que vão trabalhar para eliminar ou para dificultar a realização dos segredos dos projetos de Deus. Quando os sonhos de Deus se concretizarem em sua vida, faça como José. Se curve diante da soberania de Deus, continue com a mesma humildade de antes e na dependência de Deus. Se utilize das bênçãos de Deus em sua vida para abençoar outras pessoas e levá-las a reconhecer a soberania e o controle divino sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias. Se permita que Deus continue te abençoando, dando liberdade para Ele dirigir a sua vida. Até o próximo encontro, conectados na lição. Prossiga na paz do Senhor.